Então, bom dia, bem-vindo ao meu site geografiaonline.com.br. E hoje eu vou deixar vocês aí com a quarta aula, o quarto trecho da aula aí, baseado no livro O Espaço do Cidadão, do professor Milton Santos. Nós já fizemos 3 e agora eu vou deixar vocês aí com um trechinho da quarta aula. Bom dia, bem-vindo ao meu site geografiaonline.com.br, um site que trabalha temas relacionados à área de humanas. E hoje nós vamos falar sobre a construção do espaço geográfico sem cidadãos. Isso mesmo. Então, o capítulo aí, o Milton Santos vai dissertar como esse histórico todo que nós acabamos de narrar nos 3 vídeos anteriores redundaram nos elementos que propiciaram a construção de um espaço geográfico literalmente sem cidadãos. Página 60. Tá lá. Uma forma, aliás, de encarar as migrações é do ponto de vista humano, a ausência de direito a um entorno permanente. Cada vez mais no Brasil, as pessoas mudam de lugar ao longo da existência. O número dos que vivem fora do lugar onde nasceram aumenta de ano para ano, de um recenseamento a outro. Condenar os indivíduos à imobilidade seria igualmente injusto, mas as migrações brasileiras, vistas pelo ângulo da sua causa, são verdadeiras migrações forçadas, provocadas pelo fato de que o jogo do mercado não encontra qualquer contrapeso nos direitos dos cidadãos. São, frequentemente, também migrações ligadas ao consumo e à falta de acessos a bens e serviços essenciais. Então, para você compreender isso, você tem que olhar para o mapa do Brasil. É óbvio que você olhando para o mapa do Brasil, você já vai constatar uma irregularidade no tamanho desses estados, certo? É óbvio isso aí. Uma irregularidade, mas a gente já falou. Pô, o Estado brasileiro, a ideia dos bandeirantes, a ideia das missões, as ideias das bandeiras que entravam adentro no continente, estabelecendo o Estado brasileiro através de iniciativas privadas com autoridade pública. Então isso é bem claro você frisar. Frisar que todo esse território ele foi tomado por iniciativas privadas. A privatização é algo muito comum no Brasil desde a época do descobrimento. E aí eles tinham autoridade pública. Então é óbvio que a luta entre essas elites que tomaram posse desses territórios foi desproporcional, porque derivava aí da sua capacidade de impor sua vontade aos habitantes, porque os índios estavam aí, e também as outras iniciativas que tentavam tomar para si os territórios mais lucrativos. Então essa disparidade está aí no território. Mas quando você olha ainda a questão dos municípios, né? Então vamos falar de números primeiro. Minas Gerais tem 853 municípios. São Paulo tem 645. Né? Puxa, são números assim exagerados. O que é um município, né? É uma porção do território administrada por um órgão público. Então no Brasil, ao contrário dos outros países desenvolvidos, onde você primeiro tem uma atividade produtiva e a partir da consolidação dessa atividade produtiva cria-se uma emancipação. Então em São Paulo, parte já foi assim, né? Então eu moro, por exemplo, no município de Osasco. Então Osasco era parte do município de São Paulo. Osasco, como um bairro do município de São Paulo, conseguiu agregar um certo número de empresas, de iniciativas produtivas, e essas empresas concentravam-se ali, deram um determinado lucro, a ponto de a elite daquele bairro falasse: poxa, por que a gente está pagando todo o imposto para São Paulo e São Paulo não dá um retorno, um respaldo
em termos de estrutura material para nós. Você chega nesses empresários e propõe uma emancipação. E aí você vai lutar, fazer um movimento público para se emancipar daquele município, para que aquela renda que outrora ia toda para São Paulo fique naquela localidade. E aí cria-se o município de São Paulo. História de Barueri, Carapicuíba, todas partem do mesmo princípio. Elas entendem que aquela distribuição de impostos é desigual e pedem emancipação. Mas a história pregressa, né, lá de 1900, 1800, desses municípios não é assim. Então, muitos municípios não têm renda nenhuma, simplesmente se estabelecem. Eram distritos que aquela elite, distritos que não tinham renda, as pessoas simplesmente viviam lá e dependiam. Então é isso aí, pessoal, um bom trecho aí para vocês terem uma ideia de como é a aula, como é que é o debate aí sobre o espaço do cidadão, ok? Vão lá no meu site, tornem-se assinantes, a assinatura agora é anual, R$30 anuidade, e você acessa o conteúdo aí pelo ano todo, certo? Muito mais prático pelo Mercado Livre agora. Você clicou aqui, ó, já vai no Mercado Livre. Você pode dividir esse valor em 6 vezes aí no cartão. Então tá muito fácil agora, por pedido aí dos meus colegas que andaram dando os toques aí, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. E não esqueça o like, hein?